levita e a morte de sua concubina. Em Juízes 19, encontramos um dos episódios mais obscuros e violentos de toda a Bíblia. Como já mencionamos, o final de Juízes é como um apêndice. Já estudamos sobre os ídolos de Mica e hoje estudaremos a trágica história de um levita. Juntas, essas histórias nos mostram como as coisas em Israel iam de mal a pior. Estamos prestes a tratar de um evento bíblico que envolveu abuso, assassinato e uma guerra civil. A prova de que, quando a fé dos israelitas se desintegrou, sua unidade como nação também desmoronou. É muito perigoso se deixar levar pela polêmica e pelo choque e não interpretar o texto de maneira correta. Por isso, vamos analisar tudo com seu devido cuidado. Como já abordamos aqui no canal, o livro de Juízes tem um tema que está apresentando um argumento muito claro. Na época dos juízes, Israel não tinha rei e tudo estava muito ruim. Os israelitas cometiam inúmeras injustiças, viviam se afastando de Deus e, quando sofriam, clamavam ao Senhor. Nesses momentos, Deus levantava um herói entre a nação para libertá-los militarmente. O episódio que estamos analisando hoje está centrado no capítulo 19, mas suas consequências se espalham até o capítulo 21. Juízes 19:1 diz: Naquela época não havia rei em Israel. E Juízes 21:25, o último versículo do livro, reforça isso. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ao que parece, o livro de Juízes foi escrito em um período que já havia rei na nação. E muito provavelmente esse rei era Davi. O autor estaria registrando a história do povo em retrospecto, enquanto argumenta em favor do reinado de Davi, reforçando na mente do povo a falta que um rei fazia no passado. E já mostraremos como, voltando ao levita e sua concubina, a primeira coisa que a Bíblia nos diz é que ele vivia em Efraim. As concubinas eram aceitáveis em Israel, mas não era o que Deus desejava. Elas tinham muitos deveres e poucos privilégios. Podiam ser estrangeiras, prisioneiras de guerra ou israelitas, como deve ser o caso nessa história. Após ter se casado com um levita, ela se revoltou e fugiu para a casa de seu pai, em Belém, de Judá. O levita, então, vai buscá-la. E por diversas vezes, seu sogro insiste para que ele passe uma noite em sua casa ao invés de voltar para Efraim. Esse detalhe é importante, pois demonstra a hospitalidade desse homem de Judá, em contraste com os benjamitas, que eles encontrariam depois. Depois de partirem, tiveram que parar em Gibeá, da tribo de Benjamim. Passando algum tempo na praça, ninguém foi hospitaleiro com eles, exceto um homem idoso que, embora morasse em Gibeá, era de Efraim. Após convidá-los a passar a noite em sua casa, alguns homens violentos bateram à porta, insistindo para que ele permitisse que eles violentassem esse homem viajante. Naquela noite, a concubina foi colocada para fora para ser violentada no lugar do levita, e pela manhã, a jovem se encontrava morta à porta da casa. É importante ressaltar que a Bíblia não defende esse ato criminoso. Muito pelo contrário. É evidente que essa história suscitou uma revolta generalizada das demais tribos. Ao mesmo tempo, a Bíblia não defende que o levita agiu corretamente. Com certeza ele foi participante desse crime ao permitir tal violência. E sua revolta final não o isenta. Após encontrá-la morta, o levita recolhe seu corpo e leva de volta a Efraim. Lá ele corta o corpo dela em partes e envia uma parte para cada tribo de Israel, mostrando a violência e índole dos homens de Benjamim. A forma como as demais tribos reagem a essa violência é muito importante. Algo que foi mostrado ao longo de todo o livro de Juízes é que, para se obter uma vitória militar em determinada fronteira ou conflito, havia muita incerteza do apoio das tribos ao redor do conflito. Se algum povoado fosse invadido, uma delegação teria que ser enviada para as outras partes de Israel pedindo ajuda. Só se uma tribo aceitasse é que um exército seria montado e enviado ao conflito. Como consequência de Israel não ter um rei, eles estavam constantemente divididos e em perigo. Pela primeira vez em muito tempo, houve unanimidade entre as tribos de Israel. E todos se opuseram às ações dos benjamitas, armando um exército e concordando em retribuir o mal causado. O livro registra pelo menos 3 vezes que a postura das demais tribos foi se levantarem como um só homem, demonstrando que uma tragédia provocou unidade. O capítulo final do livro
mostra que a resposta militar dada pelas demais tribos não produziu justiça. Esse exército unido contra Benjamim provocou quase a aniquilação da tribo. Os líderes das tribos, porém, encontraram uma brecha em suas promessas para que os poucos homens benjamitas que sobraram pudessem casar e manter a tribo viva. O último versículo do livro: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Não é otimista. Ele explica a desunião e falta de justiça sistemática dos israelitas. Devemos entender bem esse episódio macabro e violento. Em primeiro lugar, esse texto não está defendendo o levita ou suas ações. Essa história terrível foi usada para mostrar que o povo estava cada vez mais violento e desunido, e somente algo tão chocante poderia uni-los. Esse episódio, assim como o restante do livro, cria um cenário em que a figura do rei é fortemente necessária, como aquele que garante a justiça dentre as tribos e defende a nação contra invasores. E isso nos leva a Davi. Assim como Davi é o rei que precede Cristo e foi o unificador das tribos de Israel, Cristo também é o unificador da igreja. Assim como uma morte violenta causou a união de Israel, a morte de Cristo criou a união de todos os povos em um só. Como Israel se uniu como um único homem, a igreja hoje é o corpo em que Cristo é o cabeça. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!